Boa noite, pessoal. Vamos entrar agora em uma parte da matéria que o objetivo é falar sobre indicadores de desempenho ou indicadores de manutenção, são assim chamados, né? Bem, essa parte de indicadores de manutenção, eu acredito que seja uma parte bem interessante da matéria de PCM. É um conteúdo que está diretamente sendo empregado em várias empresas, tá? Os índices de manutenção. E além de tudo, além de saber calcular esses índices de manutenção, que aqui a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva de cálculo dos índices, é de suma importância saber interpretar esses índices de manutenção, tá? Então, o objetivo aqui, além de saber calcular esses índices, o objetivo aqui também é saber interpretar, tá? Então, esses são os nossos objetivos macros aqui nessa parte de índice de manutenção. E aí começa com essa frase, né? O que não se mede não se gerencia, tá? É uma frase que motiva o nosso trabalho nessa parte de indicadores de manutenção, né? Por quê? Porque eu preciso entender qual é a minha real situação, tá? Para eu poder gerenciar, seja aportando uma maior quantidade de mão de obra, uma maior quantidade de recurso, disponibilizando o pagamento de hora extra para um funcionário, para dar vazão a um serviço específico, enfim, uma parte mais gerencial, né, de interpretação e de tomada de decisão, que também faz parte do cotidiano de um técnico e mecânico. Então, essa é uma frase que nos motiva a estudar esses índices de manutenção. O que não se mede, não se gerencia. Os indicadores de desempenho, o que eles são, né? Eles fornecem dados numéricos estabelecidos sobre o processo, retratam aspectos importantes para a empresa, nem sempre indicadores relevantes para uma corporação o serão para as outras. A regra é acompanhar aquilo que agrega valor, nada de despender recursos para levantar e consolidar dados sem utilidade alguma. Então, isso daqui, esses pontos, esses tópicos, resumem um pouco a ideia do indicador de desempenho. Primeiro, você não vai gerenciar algo que leva tempo, que leva recurso, que leva mão de obra, se esse algo não for de suma importância para a sua empresa. Então, essa é uma primeira perspectiva. Você vai tomar conta, vai gerenciar, vai despender recursos, aquilo que é de suma importância para a sua linha de produção, para a sua manutenção, para a sua operação, que seja, mas ela tem que ser significativo, né? Então, não vai despender recursos se não for significativo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve reforçar. O segundo é que cada empresa tem os seus índices de manutenção com maior enfoque. Não necessariamente uma realidade de uma empresa, por exemplo, que trabalha aqui no estado. Chocolate Garotos vai ter os mesmos índices de manutenção sendo utilizados do que a Vale. São produtos diferentes, são logísticas diferentes, né? Uma parte, por exemplo, na Chocolate Garoto, que trabalha com alimentos, provavelmente setores específicos não podem ficar de forma nenhuma sem operar por um determinado tempo, por causa da validade dos seus produtos. Já em algum outro setor da Vale, a gente poderia pensar que existe um tempo maior para um reparo, por exemplo, né? Existe uma parte, talvez, de um sobressalente, né? Enfim, então, dependendo da empresa, ela vai optar por algum índice de manutenção e, dependendo da empresa, dependendo do ramo, do setor, pode adotar um outro índice de manutenção. Os índices de manutenção são questões gerenciais, né? Porque eles vão fazer um retrato daquele funcionamento, seja o funcionamento da operação, seja seja da manutenção, seja da operação. A gente também tem índices, como a gente vai observar aqui, que trabalham sobre custos, que trabalham sobre segurança. Então, existem vários aspectos a serem controlados pelos esses indicadores de desempenho. Bem, aqui é uma figura que retrata um pouquinho, né, tenta esquematizar um pouquinho a situação. Então, qual que é a nossa situação atual, né?
Quem vai me dizer essa situação atual? Os indicadores de desempenho. Eu vou vir aqui, vou começar a mensurar, vou começar a constatar, vou começar a verificar quais são os meus indicadores. Quando eu tenho esses indicadores, o que eu tenho? Eu consigo saber a minha situação atual. Então, se eu fosse pensar assim, ó, na perspectiva, o que eu tenho? Eu tenho indicadores de desempenho, tá? Eles me tiram um retrato da minha situação atual. Com essa avaliação dos meus indicadores, eu posso dizer assim, o tempo que a manutenção está levando para consertar um determinado equipamento está muito alto, né? E esse tempo muito alto me faz com que a minha linha de produção fique parada e, consequentemente, eu não tenho uma produção efetiva, né? Porque são reações em cascata. Então, eu posso tomar a seguinte decisão gerencial: não, eu tenho que diminuir esse tempo de reparo da minha manutenção. Como que eu faço para diminuir esse tempo de reparo? Bem, tem que fazer uma gestão de estoque melhor, tem que contratar mão de obra, tem que capacitar meus servidores. O que eu tenho que fazer? Né? Então eu começo a tomar algumas tomadas de decisões baseadas nas avaliações de desempenho. Então, então isso leva a minha situação futura, né? Leva aonde eu quero chegar, aonde eu desejo, tá? Isso através de avaliação dos indicadores de desempenho, através dos indicadores de desempenho, e também tem a questão de benchmarking, né, que são as melhores práticas, são práticas que já deram certo, né, já são referência naquela área de atuação, e essas práticas servem para auxiliar o caminho para seguir, para também chegar na situação desejada, né? Então eu faço uma avaliação do que eu estou fazendo e tomo uma tomada de decisão com a avaliação dos indicadores, ou eu adoto as melhores práticas, né? Práticas que já estão dando certo, práticas que são consideradas como benchmarks, né? Que são casos casos de sucesso, né? E assim se replicam, né? E aqui tem só um lembrete, né? Se você não pode mensurar, você não tem como gerir, né? Então é naquela mesma perspectiva que a gente vinha trabalhando sobre a motivação para conversarmos, para aprender e para dialogar sobre indicadores de desempenho, tá? Ou indicadores de manutenção. Bem, então uma definição uma questão para definir o indicador de desempenho, né? Que se define se a real situação para se propor novos desafios para melhoria, definir quais os meios e acompanhar a evolução da ação humana mantenedora através dos índices de manutenção ou indicadores de desempenho, né? Para que possa se avançar em qualquer área, é importante saber onde se está e como se está. Isso daqui, esse slide vem mais para complementar a nossa fala, porque, primeiro, eu preciso saber aonde eu me encontro em questão do meu setor, da minha logística, a minha função do meu setor especificamente, né? Qual é o meu objetivo, e além de saber qual que é a minha função, por exemplo, se eu estou em uma equipe de manutenção, a minha função vai ser trabalhar a parte de manutenção de uma área específica. Então, esse é o meu objetivo, trabalhar a manutenção. Se eu sei o meu objetivo, eu vou escolher quais indicadores que vão me nortear as melhores decisões. Por exemplo, o tempo de reparo de uma peça, o tempo para um equipamento voltar a funcionar, o tempo para a realização de um serviço da manutenção. Então, são indicadores aqui que a gente consegue entender que eu vou ter que pensar nos indicadores adequados para a tomada dessa decisão, tá? Então, eu preciso conhecer aonde eu estou, em que área que eu estou, para decidir esses indicadores de desempenho de uma maneira adequada. E aí, quando eu tirar esse retrato desses indicadores de desempenho, fazer esse levantamento e conseguir visualizar como eu estou, aí de fato eu consigo traçar boas estratégias em relação a isso. Então, preciso pensar onde eu estou. Beleza, estou numa área de manutenção. Então, o que me importa? Importa eu fazer um reparo rápido, importa eu acertar uma demanda, uma ordem de serviço rápida, importa eu resolver um problema e a linha de produção voltar a funcionar. Então, são coisas que importam para mim. Então, eu
Beleza, tendo isso em mente, eu vou adotar indicadores que me consigam verificar esses meus serviços. Indicadores que me digam quanto tempo eu demoro para fazer um reparo, quanto tempo eu demoro para atender uma ordem de serviço. Alguns indicadores postos na literatura que eu consigo analisar e tomar uma decisão baseado no que eu sou. Né, no que eu sou no sentido de qual é a minha função, da manutenção. Então eu verifico onde eu estou, manutenção, pego os indicadores que são relacionados à manutenção, tiro um retrato, o que é isso? Calculo esses indicadores de manutenção, beleza, com esses resultados estabeleço metas, e aí eu consigo começar a tomar decisões gerenciais, decisões de gestões da minha manutenção em relação a isso, tá? Então isso é uma contextualização para saber da importância desses indicadores de desempenho, indicadores de manutenção. Provavelmente muitos desses vocês já ouviram falar, mas não perceberam que existe essa classificação. São índices que tem em vários locais, como metas, como algumas metas estabelecidas, nada mais é do que a meta estabelecida provavelmente vai ser em cima de algum indicador, tá? Então aqui tem uma foto de um setor da Vale, onde mostra aqui uma sequência de quadros, né? E se vocês puderem observar, tem quadrinho onde tem um smile positivo, um smile negativo. Provavelmente nesse smile positivo, o índice que está sendo mensurado está acima da média, está acima da meta, né? O de vermelho está abaixo da meta. Então a gente observa aqui uma sequência de relatórios, né, gráficos onde vão apresentando. Então assim, tem várias questões, ó, tudo isso referente a indicadores dentro de um setor da Vale, né? Então aqui tem mais uma sequência de índices, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses índices. Então a gente observa aqui específico que é da gerência de vagões, né? Então a gente vai conseguir verificar alguns índices e entender melhor algumas questões para serem mensuradas, tá? Então aqui mais uma foto ilustrativa. Aí a gente observa aqui, ó, alguns comentários específicos, né? Algumas conclusões que nós vamos, além de apresentar o índice, a gente vai debater um pouquinho, vamos tentar atiçar a curiosidade para saber assim, que tomadas de decisões eu faria de acordo com o índice, o que esse índice me mostra e o que eu posso pensar sobre ele. Então, eu tenho indicadores de classe mundial, segundo a literatura, né, que são indicadores que são usados em vários países, né, na parte de manutenção. Então, esses indicadores que estão na tela são utilizados pela maioria dos países do Ocidente, que são eles: tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, tempo médio para falha, disponibilidade física, custo de manutenção por faturamento e custo de manutenção por valor de reposição. Então, nós vamos abordar cada um desses indicadores, tá? Mas o próprio nome aqui já começa a remeter um pouquinho da sua função, né? Tempo médio entre falhas, o que seria isso? Um tempo médio entre uma falha e outra, tempo médio de reparo, né? Quanto tempo ficou para reparar? Mas aí como que eu faço para calcular esses índices, né? Esses indicadores? Então, isso que a gente vai estar trabalhando, tá? Isso é mais, esses indicadores aqui são mais globais, né? Mas eu tenho outros indicadores também, como taxa de falhas, backlog, retrabalho, índice de corretiva, índice de preventiva, alocação de homem-hora em ordem de manutenção, treinamento da manutenção, taxa de frequência de acidentes, taxa da gravidade de acidentes. Então, são vários indicadores que a gente tem a possibilidade de trabalhar, que a literatura traz, e que isso vão me retornando alguns índices e alguns fatores para serem acompanhados, tá? Aqui só apenas um trabalho nos 25 anos da Abraman, né, mostrando um pouco dos indicadores, né, que eram utilizados. Então eu tinha indicadores de custos, né, 18% das empresas utilizavam, frequência de falhas, satisfação do cliente, enfim, só para mostrar que esses índices são sim utilizados pelas empresas de manutenção, tá? Dentro desses indicadores de desempenho, existem
4 classificações que nós vamos abordar aqui, tá? São só indicadores que falam do equipamento especificamente, então esses indicadores vão me dar respostas relacionadas ao equipamento. Depois nós vamos para indicadores que vão analisar custos, depois indicadores que analisam serviços e depois indicadores administrativos. Então são classificações relacionadas aos indicadores de desempenho que nós vamos estar abordando, tá? Dentro desses indicadores de desempenho, então a gente tem algumas subclassificações, né, referente a confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade, né? Então aí tem 3 conceitos inseridos nesses indicadores, tá? E aí é importante revisitar, que ao longo do curso vocês provavelmente estudaram questões sobre a manutenção, sobre o que isso indica, né? O que seria uma confiabilidade, né? Confiabilidade nada mais é do que a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sobre condições específicas durante um dado intervalo de tempo, né? Já em relação à mantenabilidade, a gente pode definir como a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, né? E disponibilidade é a capacidade de um item estar em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo, tá? Então, resumindo, né? Confiabilidade, capacidade de um item de desempenhar uma função; mantenabilidade, capacidade de um item de ser mantido; e disponibilidade, capacidade de um item estar em condições, né? Quando a gente trabalhar esses indicadores, a gente vai verificar algumas dessas questões.